Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, meus irmãos e prezado ouvinte da palavra de Deus. Estamos numa tarde de sábado, 3 de junho de 2023. Você que está no meu canal, se inscreva no meu canal. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, que está em Bonito, Pernambuco, situado na rua Reginaldo Rossi, no loteamento Arlindo Cavalcante. Esta pessoa que está falando a você, meu prezado e dileto ouvinte, irmão em Cristo, eu quero ler aqui uns versículos na palavra de Deus que se encontra na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Para você ver as qualidades do homem de Deus, que Paulo instruiu a nós para nós prestar atenção e não dar escândalo à palavra de Deus. Os deveres dos bispos e dos diáconos. O versículo 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo, da carta. Esta é a palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Meu prezado irmão em Cristo, a palavra episcopado, aqui não é o episcopado monáquio, que se desenvolvem mais tarde. A palavra grega episcopado designa uma supervisão pastoral local. Portanto, para uma palavra melhor do que bispo, para expressar seu significado, poderia ser supervisor ou inspetor. Em outros lugares, Paulo usa as palavras presbítero, o ancião, para se referir ao mesmo cargo. Tito capítulo 1, versículo 5 a 9. Então, se você quer ser ou prefere, deseja o episcopado, excelente obra você deseja. A ser um supervisor, a ser um pastor, você está desejando uma coisa boa. Convém, pois, que o bispo, aqui é a receita. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, hábito para ensinar. No versículo 2, aqui a explicação deste versículo teológico é: antes que o bispo passe a liderar a multidão para ministrar, ele tem que ser corrigido ou corrigi-lo. Ele deve ser irrepreensível, não perfeito, mas alguém contra a quem não se pode acusar. Então ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, que ninguém tenha nada para acusar ele. E de ter agido mal. Marido de uma mulher. Literalmente, o bispo deve ser homem
de uma mulher. Embora a frase, obviamente, proíba a poligamia. Poligamia não é o único aspecto. O pensamento dominante é a fidelidade, monogância. Isto é, o bispo deve ser marido fiel. Para algum, a frase pode referir-se à proibição do casamento após um divórcio. Mas a principal preocupação de Paulo é a conduta potencial do bispo, como marido no momento de sua candidatura ao cargo. Ele deve exemplificar os princípios ensinados por Paulo em Efésios 5, 25 a 33. Ele não pode ser uma pessoa que ele tenha conduta que as pessoas podem acusar ele. O bispo, o pastor, tem que ser homens de exemplo, pessoas que tenham exemplo. Qualquer autoridade tem que ser uma pessoa de exemplo. E o versículo 3 dessa leitura: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de top ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. No versículo 3 a 4, o sucesso é o fracasso. O fracasso em administrar a casa indica a capacidade ou incapacidade de lidar com o sucesso, com a administração da igreja. Tem pessoas que ele não tem essas qualidades. Então, se ele não tem essas qualidades, ele não pode administrar. Ele não pode estar na frente de um rebanho. Ele não pode estar de pé. Tem que sair. No versículo 4, que governe bem a sua própria casa. O bispo, tendo os seus filhos em sujeição, porque se ninguém não sabe governar sua própria casa, terás cuidado da igreja de Deus? Meu prezado e dileto ouvinte, quantos fracassos nós não estamos vendo nas lideranças hoje. Nas lideranças, na palavra de Deus. Um certo homem, uma certa vez, ele fez um campo para fazer um plantio. E ele plantou trigo. E no meio do trigo nasceu uma planta diferente, uma semente diferente. E os trabalhadores daquele homem falou para aquele cidadão, disse: quer que nós arranque? Ele disse: não, deixa crescer. Deixa crescer junto. Ele pequeno parecia com trigo. E dentro com trigo. Certinho como trigo. Mas depois que cresceu, ele virou joio. Tem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Ele não sabe ter sucesso. Ele vira qualquer coisa. Ele desmantela. Ele dá escândalo. Ele fica nojento.
ele nem entra e nem deixa ninguém entrar. Aleluia, aleluia. Só Deus arranca ele. No versículo 6 diz assim, não neófito. Não pode ser uma pessoa novo convertido que não tem experiência para lidar com as coisas. Já imaginou colocar um veículo na mão de uma criança? Ou na mão de quem não tem experiência? Ele vai se arrebentar. Mas uma pessoa habilitada, tem que ter uma pessoa habilitada de experiência para liderar, para dirigir, para lutar com gente, que saiba se conduzir no meio da fama, no meio dos elogios, para não poder se embriagar com o vinho em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Essas são as qualidades dos líderes, dos pastores. Há pessoas que quando começam a adquirir fama, poder, que é dinheiro, eles mudam, começam a mudar. E fica naquele eu, se esquecendo que ele era paralítico, ele era cego, ele era miserável, vivia no monturo e se esquece de onde Jesus tirou ele. Lembra-te. Lá em Apocalipse diz assim, lembra-te de onde caíste, a tua posição. Você hoje foi colocado para liderar o povo de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Essas são as qualidades dos homens de Deus, que Paulo a mostrou aqui. E no versículo 7 diz assim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Misericórdia, irmão. Dos que estão de fora. Para que não caia em afronta do laço do diabo. Esse versículo 7 me chama bem a atenção, a responsabilidade da liderança. Só deve ser confiada a quem é maduro na fé. Tem pessoas que ele é idoso, estuda, é diplomata, mas é menino. Não sabe lidar com a fama. É criança. Ele pega todo tipo de elogio e começa agora a dar escândalo na palavra de Deus. Nós estamos num tempo muito nojento no Evangelho, que faz muitas vezes a gente se aborrecer com certas qualidades de liderança. Mas aprende a ser crente. Aprende a palavra de Deus. Não estou perguntando se você é teólogo, se você é filósofo, se você é pedagogo, se você é diplomata, fala várias línguas. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você tem caráter para conduzir o povo. Que ninguém lhe acuse de lá de fora. Que não veja a tua nudez. Meu irmão em Cristo, a salvação é diferente da obra. A obra você prejudica muitas pessoas, muita gente. Aleluia. Porque uma laranja podre no meio de muitas vai estragando as outras. Se você não tem condições, ou a sua vida não dá mais para conduzir o trabalho que você está liderando,
saia. Antes que Deus pese sobre você a justiça dele. Antes que a mão de Deus seja pesada na tua vida. Te arrepende com o Senhor. Peça perdão. Se humilha para alcançar as bênçãos de Deus. Não estou perguntando se você tem dinheiro, ou se você tem fama, ou se você tem bilhão ou milhão. Eu estou preocupado com a tua alma. É a tua alma que está caminhando para o inferno. Te arrepende, meu irmão. Te arrepende e saiba aonde caíste, em nome de Jesus. Te levanta. Aleluia. Aleluia, porque Jesus te ama e Ele quer salvar a tua alma. É a tua alma que está em perigo. Mas, meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, a liderança tem que ser séria. A liderança tem que ser madura. A liderança tem que conduzir o povo de Deus sem ganância, sem avareza. A liderança, aleluia, da palavra de Deus é confiado a quem é maduro na fé. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. 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 Graças a Deus, meus amados irmãos.